Um dos hábitos que foi primordial para que eu tivesse uma rotina produtiva era a organização e planejamento. Anotar em um papel a forma como funciona comigo tudo aquilo que eu tenho que fazer no dia para evitar procrastinação e perca de tempo pensando no que fazer. O segundo hábito foi acordar cedo. Claro que não foi da noite para o dia, mas fui me moldando e me aperfeiçoando no hábito de acordar cedo. Acordando cedo, eu tinha mais tempo para realizar minhas tarefas e ainda realizá-las com calma. E por acordar cedinho, aproveitar e contemplar a beleza que Deus já nos expôs, já nos deu a oportunidade de observar e de contemplar. Além de dar um super bom dia para os meus gatinhos, isso melhora 100% a minha manhã. Lembra do primeiro hábito que eu mencionei, que a organização me tornou mais produtiva? A organização. A organização está presente durante todo o meu dia. Vai desde a manhã até a noite. Organização de tarefas e organização do ambiente. Ter um ambiente organizado é essencial para você ter clareza daquilo que você tem que fazer, além de evitar distrações e perda de foco. Organizar seus materiais, seu caderno, seu conteúdo é essencial para que você não procrastine a realização daquela tarefa. Dentro disso, eu posso anexar a organização nos estudos. O que estudar, o que revisar nos períodos do qual eu tenho tempo para estudar. Portanto, na noite anterior eu já penso no que eu vou estudar na minha manhã e durante a manhã eu penso e cogito aquilo que eu irei estudar à tarde. Dentro do planejamento entra a priorização de tarefas. As coisas mais importantes do dia, aquilo que é inegociável e aquilo que eu tenho que fazer naquele dia, para que quando chegue à noite você não tenha tarefas extremamente importantes, alguns sapos para engolir, tarefas que devem ser feitas ainda naquele dia, no período da noite. Um período em qual você está mais cansado e com pouca energia. Então, quando eu aprendi a priorizar tarefas, eu chegava no final do meu dia e tudo bem, podia seguir com a minha rotina da noite tranquilamente, porque as atividades importantes eu já tinha realizado no período da manhã. Portanto, o período da manhã é o tempo do qual eu tenho mais disposição para a realização de tarefas, fazendo com que as realize com muita energia e produtividade. Pelo Spotify e ouvir louvor. Aí em si acaba meu devocional. Então agora, por volta assim de 7h30, 7h40 acaba o devocional de leitura na minha mesa, na minha escrivania. Terceiro hábito, por incrível que pareça, que me tornou mais produtiva foi o autocuidado. Destinar um tempo a cuidar de mim mesma e, por exemplo, não iniciar minhas aulas e o meu dia de qualquer maneira, mas sim preparada para o que der e vier nesse dia. Lembro-me que antes eu me arrumava simplesmente 10 minutos antes da aula começar, ou às vezes nem me arrumava para a aula. E isso com certeza me afetou no meu desempenho e na minha produtividade durante as aulas. Por isso, invista tempo em você, evite iniciar seu dia de qualquer jeito, mas sim inicie preparada para viver o seu dia. Um outro hábito foi ter uma alimentação saudável. Investir tempo no preparo do meu café da manhã foi essencial para que eu cultivasse uma alimentação saudável e me alimentasse antes das aulas. Para que assim, tomando um bom café da manhã e saudável, eu tivesse força e energia para vivenciar o dia. Como
vocês podem ver, mais uma vez a organização e planejamento presente na minha rotina, aí na minha rotina de estudos. Anotar, planejar e organizar os meus estudos e conteúdos é essencial para que eu não deixe de fazer nada ou procrastine a realização de tarefas. Então, esse foi um ponto primordial do qual eu inseri na minha rotina e assim me tornou cada vez mais produtiva. Mas saiba que seu planejamento diário não é simplesmente anotar afazeres em um papel, mas sim se planejar e se organizar para que você realize essas tarefas. Não é simplesmente anotar, mas sim realizar aquelas tarefas que você propôs para o seu dia. Bom, meninas, eu já tive minha última aula do dia, que foi aula de matemática, e agora eu irei iniciar o roteiro de geografia. Irei fazer algumas atividades desse roteiro para não ficar muita coisa e ocorrer o risco de acumular durante a semana. Olha quem invadiu meu quarto. Gente, eles são uma comédia. A bênção, rasgando, devorando o meu papel, que eu anotei as páginas, as atividades, as questões que eu tenho que fazer, gente. Olha, que amor. Meu Deus. Olha isso. Sério. Mas tudo bem. O importante é que aqui não afetou em nada. E é isso que eu tenho que fazer. Então isso me dá uma clareza do que eu tenho que fazer, do quanto falta eu fazer e o quanto eu posso fazer por dia, né, para não acumular. Então sempre que a professora passa, eu já anoto para não correr o risco de esquecer e deixo isso em minha frente para que eu tenha um pensamento de ação sobre isso, porque eu sei que eu tenho coisas a fazer, então eu vou focar em realizar e não guardar no fundo da gaveta ou só na mente ou digitar. Coloco no papel e deixo na minha escrivaninha até eu completar todas as atividades. O quinto hábito que me tornou produtiva foi ter uma rotina de estudos. Saber o que devo estudar, conteúdos que tenho que ver ou revisar, o que estudar pela tarde, o que estudar pela manhã, foi essencial para que eu não acumulasse conteúdo, ficasse sobrecarregada, cheia de atividades e conteúdos pendentes. A organização e planejamento de estudo é essencial para que você não procrastine o seu momento de estudos e para que você não fique perdida na hora que você ali dedicar um tempo a estudar. Porque com tudo planejado e organizado, você tem clareza do que você deve fazer e estudar naquele momento de estudo. Portanto, organize-se e planeje-se. Organize seu ambiente, separe os materiais que você vai precisar, os conteúdos, as videoaulas, os exercícios e defina quanto tempo você irá dedicar ao seu momento de estudo. E uma dica: romantize o seu momento de estudo através de músicas, aromas e até objetos à sua volta. Outra dica: tenha um ambiente organizado para evitar a perca de foco. E é isso, espero que vocês tenham gostado.